Olá, estudantes da primeira série, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Corine, hoje nós estamos com o Carlos. O nosso assunto hoje é genética forense. Quais são os objetivos? Conhecer o ramo da genética chamado genética forense e descobrir como o DNA pode ser utilizado como ferramenta de investigação criminal. Então, você se lembra que nós podemos alterar o DNA para benefício próprio, o DNA de um vegetal, por exemplo? Eu posso alterar o DNA dele. Ele tem um DNA e eu tenho lá uma outra planta que produz um fruto bem doce. Eu posso retirar esse gene que produz essa doçura e inserir num outro vegetal, por exemplo. Então, nós conseguimos fazer isso, né, através da técnica do DNA recombinante. Mas será que os conhecimentos da genética podem ser usados em outras formas? Sim, pode ser usados. E uma das técnicas é a genética forense. Você já ouviu falar sobre isso? Provavelmente você já tenha assistido um filme ou uma série que tenha a genética forense. Então, nós vamos conhecer um pouquinho sobre isso. Então, olha, o DNA forense. Numa cena de crime, muitas vezes os criminosos eles acabam deixando vestígios de DNA. Eles acabam deixando, por exemplo, pode ser sangue, sêmen, saliva, cabelo, né? Na unha de uma vítima, por exemplo, embaixo da unha ele pode ter arranhado para se defender, pode ter vestígios de células do agressor. Então, eles vão deixar esses vestígios. E aí, o que que acontece, né? Se o DNA combina com o suspeito, a gente pode dizer que ele pode ser o mesmo indivíduo. Por que pode ser? É porque aí entra a genética da população. Então, estudos na área da genética para descobrir o provável criminoso, né? Então, como que funciona? Então, mesmo se eu tenho uma evidência genética, às vezes eu tenho uma quantidade de pouco DNA. Então, o que que eu preciso? Eu preciso multiplicar a quantidade desse material genético. E eu vou usar uma técnica chamada PCR. Olha como que acontece. PCR é reação em cadeia de polimerase, né? Os cientistas, eles pegam a quantidade minúscula de DNA que foi encontrado na cena do crime e eles, através dessas técnicas, eles multiplicam a quantidade desse DNA, né? Então, são enzimas onde eles vão colocar esse DNA no meio de cultura, vão inserir tudo o que ele precisa para ele se duplicar e aí ele vai duplicando essa quantidade de DNA até ter uma quantidade que seja boa para que consigam fazer os testes, né? Então, olha, o uso desses dados da sequência pessoal é muito útil em caso de incerteza de crime. Olha, eu não sei quem foi, né? Pode ser um ou dois suspeitos, como que eu vou descobrir quem é? Então, a análise desse DNA é útil nesses casos, né? Para confirmar a suspeita, para detectar ou excluir algum, né, que não é o suspeito, né? Em quais casos que eu posso usar a genética forense, né? A identificação através do DNA? Num teste de paternidade, por exemplo, num caso de estupro, num assassinato, identificação de corpos, são usadas essas técnicas de genética para descobrir quem são essas pessoas ou vítimas, né? Então, lá em 1997, o FBI adotou um conjunto de 13 marcadores genéticos, né, que são usados em banco de dados que são padronizados para investigação criminal. Então, o que é o marcador genético? Todas as pessoas têm um gene único, né? Mas existem muitas sequências desses genes que são iguais. Então, olha, para formar o nosso DNA, ele é formado por um conjunto de letras, que são 4 letras. A, adenina, timina, guanina e citosina, A, T, C, G. Essa sequência dessas letras vão dar as características. Quase todo o nosso DNA, 99,9% do nosso DNA é igual entre as pessoas. Porque nós temos o mesmo DNA que produz o sangue, mesmo DNA que produz pele. Então, algumas características nós temos em comum com os outros seres vivos. É claro que existem as particularidades. E é nessas particularidades que cada ser tem uma sequência dessas bases nitrogenadas. Então, cada pessoa tem um conjunto de sequências que a gente chama de TA, 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 TA. Cada indivíduo tem essa quantidade
única. E eles são usados como marcadores genéticos. E o FBI colocou, né, alguns 13 marcadores genéticos, né, lá no banco de dados para perícia criminal. E, então, esses 13 marcadores, né, eles são chamados de marcadores porque existe essa sequência lá no código genético das pessoas, eles são combinados ali. Então, por exemplo, no cromossomo 2 eu tenho 1, no 3, então cada um desses amarelinhos está mostrando quais são os marcadores genéticos que tem na população. Então, o que eles fazem? Quando eles vão analisar a cena de um crime, eles vão nesse marcador. Como o marcador é único para cada indivíduo, é através dessa sequência desses marcadores que eles vão identificar os suspeitos ou de paternidade ou de crime, né? Alguma coisa assim. Então, o que eles fazem? Eles pegam, multiplicam aquele DNA, escolhem esses marcadores e eles vão usar técnicas genéticas. Então, existe um aparelho de eletroforese. Eles colocam o DNA ali e o DNA ele vai correr nessa placa de eletroforese, né? E aí ele vai deixando marcas, deixando padrões de DNA, marquinhas, e aí através desses padrões, dessas marcas, que eles vão descobrir quem é o suspeito, né? Então, olha, agora que eu falei um pouquinho sobre genética forense, né? Com certeza você já ouviu falar através de filmes, né, ou notícias. Quais são as contribuições dessa técnica para a humanidade? Vou dar um tempinho para vocês pensarem e eu volto com a resposta.
E aí, qual que é a contribuição para a humanidade? Vamos lá? Olha, as modernas técnicas da biologia molecular tornaram possível elucidar crimes a partir do exame do DNA. A análise de vestígios biológicos permite identificar com precisão a identidade de uma pessoa ou mesmo se o indivíduo esteve em determinado local do crime. Se ele esteve no local do crime e ele deixou algum vestígio, né, de saliva, sangue ou cabelo, né, para ser cabelo não pode ser só a parte mais do cabelo mais externo, né, ela precisa ser lá do bulbo capilar que vai conter os genes. Então, através disso, consegue descobrir se ele esteve, né, presente na cena do crime ou não. Então, olha, num caso de teste de paternidade, é muito útil. Antigamente, como que era feito os testes de paternidade? Era feito por tipo sanguíneo. Então, por exemplo, uma pessoa, um casal, e os dois têm o sangue O. A criança vai nascer com sangue O. Não tem como essa criança nascer com outro tipo sanguíneo. Um pai que é B positivo e a mãe é O, não tem a possibilidade de ter um filho com o sangue A. Então, eles eram usados essas técnicas para tentar descobrir o pai. Mas só que ele não tinha como descobrir exatamente o pai. Mas ele excluía um caso. Então, por exemplo, eu tenho 3 suspeitos de ser o pai. Então, por essas exclusões, né, por tipagem sanguínea, esse daqui não pode ser. Mas podia ficar entre 2 indivíduos, né? Então, ele era para excluir, não comprovar. Mas, através do perfil de DNA, através da análise do DNA, eu consigo descobrir o verdadeiro pai, né? Através desses marcadores genéticos. Como assim, professora? Então, olhem aqui comigo. Todos os marcadores do DNA devem estar presentes no pai e na mãe. Lembra que eu falei que eles colocam o DNA numa plaquinha de eletroforese e esse DNA vai correndo nessa placa. E à medida que ele vai correndo, ele vai deixando marcas. Então, são essas marcas que são analisadas. Então, olha aqui, por exemplo, a mãe, ela foi colocado o DNA dela lá e ela fez essas marcas aqui. A criança, ela tem essa marca que ela ganhou da mãe. Mas esse vermelhinho, ela ganhou do pai dela. Ela ganhou essa segunda aqui, cinza, da mãe. Observe, e esse último também da mãe, olha. É o mesmo marcador. Mas ela ganhou esse vermelho, esse verde e esse rosinha do pai. Então, como que eles fazem o teste de paternidade? Então, eles vão pegar o pai 1, o pai 2 ou o pai 3, né? Os suspeitos, que podem ser o pai da criança. E eles vão colocar o DNA dela nessa mesma técnica. E aí, o DNA vai correr e vai deixar marcas. Ó, observe aqui, ó. Essa criança ganhou, ela bateu esse marcador do verde do pai, bateu com o da mãe. Bateu com o da criança, mas nenhum outro é igual. Nesse pai 2, esse marcador rosa bateu com o da criança, mas nenhum outro marcador bateu. Mas olha esse pai 3, esse marcador do pai tem na mesma da criança. E esses dois aqui também tem na mesma criança. Então, quem é o pai? É o terceiro homem. Então, através da identificação genética, só pode ser o pai. Por que da criança a gente olhou o pai e a mãe? Porque para formar o indivíduo eu preciso dos genes do pai mais os genes da mãe. Olha, material genético cedido por familiares de desaparecidos já ajudou a identificar 8 pessoas. A gente tem visto muitos desastres naturais. E nesses desastres as pessoas acabam sendo desaparecidas. Quando se encontram os corpos, né, eles já estão às vezes em estágio avançado de decomposição, então não tem como reconhecer facilmente. Mas eu posso usar esses marcadores genéticos para descobrir de quem é esse indivíduo, né? Qual família que ele pertence. Então eu pego lá 2 ou 3 famílias onde eu tenho pessoas desaparecidas e encontrei lá um corpo. Então eu vou usar o marcador genético dessas famílias, escolho um integrante da família, a mãe ou o pai, e eu vou fazer a análise ali para ver se aquelas bandas elas são compatíveis ou não. E aí eu acabo identificando pessoas. Então, olha, a campanha nacional de coleta de DNA de familiares de pessoas desaparecidas, realizada pelo Instituto Geral de Perícias, em parceria com a Polícia Civil e Ministério da Justiça, entre 14 e 18 de junho.
já contribuiu com a identificação de 8 pessoas. Então, quando ocorrem esses desastres, é chamado a família dessas pessoas que estão com o seu ente querido desaparecido e eles fazem os testes de DNA. E à medida que vão se encontrando essas pessoas, eles usam esse marcador genético para saber de qual família que aquele indivíduo pertence. O resultado significa o fim da dúvida e da angústia que cerca o desaparecimento de um ente querido. Foi o caso do aposentado João Marcos de Souza, que após compatibilidade genética detectada pelo mutirão, pôde repousar os restos mortais do pai no mesmo local onde a mãe está encerrada. Durante 12 anos ele procurou o genitor que sofria do mal de Alzheimer e desapareceu em 2009. O corpo foi encontrado em 2014, mas não havia condições técnicas para identificação pela papiloscopia, né, que é o exame digital, nem materiais odontológicos disponíveis para identificação pela arcada dentária. A única forma de identificação disponível seria a comparação com o material genético de um familiar. Então, é interessante também nesses casos, né? Vamos lá para a segunda atividade. Olha, essa atividade vocês vão prestar bem atenção nos marcadores genéticos. Então, 5 casais alegavam ser os pais de um bebê. Então, existia um bebê e 5 casais diziam que essa criança era deles. A confirmação da paternidade foi feita pelo resultado do exame de DNA. O resultado do teste está esquematizado na figura, em que cada casal apresenta um padrão com 2 bandas, que são essas faixas, né? Do suposto pai e outra para a mãe, comparadas ao do bebê. Então, o que vocês vão fazer, né? Qual que é o casal que é considerado o pai? O que vocês vão fazer nessa atividade? Vocês vão olhar os marcadores do bebê. Então, aqui tem o bebê, o casal 1, casal 2, casal 3, 4 e 5. Vocês vão olhar do bebê e vão comparar os padrões que tem no bebê, eles devem necessariamente conter no pai ou na mãe. Por que no pai ou na mãe? Porque o filho carrega os marcadores dos pais. Então, os mesmos marcadores que tem as mesmas bandas, que a gente chama, esses quadradinhos também chamamos de bandas. As mesmas bandas que tem no bebê, tem que ter nos pais. Vou dar um tempo para vocês pensarem e volto com a resposta.
E aí, gente, vamos analisar junto comigo? Então, olha, vamos observar aqui, ó. Os mesmos padrões, os mesmos marcadores que tem no bebê devem estar no casal, ou vindo do pai ou vindo da mãe. Então, quando eu falar o clarinho, é esse marcador em branco. Quando eu falar o marcador escuro, é esse aqui pretinho. Então, vamos analisar aqui, ó. Os dois pais têm os marcadores iguais do bebê. Então, pode ser. Nesse daqui, o marcador escuro veio da mãe. Mas esse aqui, olha, o marcador escuro do bebê, nenhum dos pais tem. Então, se a gente continuar olhando, nós vamos perceber que o casal 1 não são os pais do bebê. Vamos, então, para o casal 2. Olha, esse branquinho, o primeiro, né? O pai e a mãe tem, o bebê também tem, ok. Esse branquinho aqui, ó, do bebê, a mãe tem, então poderia ser. Esse terceiro aqui, o pai tem igual, então poderia ser. Mas observe a quarta aqui, ó. É escurinho no menino e o pai e a mãe não tem. Então, significa que o casal 2 também não é, os pais dessa criança. É lógico que vocês depois devem analisar todos os padrões para conseguir confirmar, né? Mas vamos ver lá o casal 3. Os dois têm os branquinhos, né? Tanto o pai quanto a mãe, e a criança também tem a banda branquinha ali, os marcadores. 2 escuros lá da criança, 2 escuros lá no pai. 2 escuros lá, 2 clarinhos na criança, olha. O pai e a mãe tem clarinho e o pai tem clarinho também. Então, até aqui está batendo os marcadores dos pais. O próximo é o escurinho daqui, da mãe tem o escurinho, o clarinho da criança com o clarinho do pai. 4 marcadores escuros que nós podemos encontrar, olha, no pai e na mãe. E um claro e um escuro. Um claro da mãe e o escuro lá da mãe. Então, nós podemos afirmar, através da análise dessas bandas, que o casal 3 são os pais desse bebê. Então, olha, o padrão diferente, ele vai excluir. Então, se eu encontrei um padrão diferente, significa que aquela criança não é filha desse casal. Então, o casal 3 é os pais desse bebê. Então, o que nós vimos nessa aula? Nós falamos sobre genética forense, nós vimos análise de teste de paternidade, análise de cenas de crime, né? Como que é utilizado no processo de investigação criminal e perícia, também como os testes de acidentes de grandes proporções podem ser usada a genética. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Até breve!